Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo possa nos ensinar a sua palavra. Pai, aqui estamos diante da tua palavra. Fala conosco esta noite. Senhor, queremos conserto, queremos estar dignos diante do Senhor. Que o Senhor possa nos induzir a tua palavra. Que teu Espírito fale ao nosso coração e com o falar do Espírito nós viemos compreender o que o Senhor quer com nossa vida. Pai, fala conosco esta noite, em nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 5, versículo do 1 ao 10. Sedes, pois, seguidores de Deus, como filhos amados, e andei em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem imundícias, nem conversas tolas, nem chocarrices, que não convém, mas antes a ação de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoas impuras, ou homem avarento, o qual é idolatria, nem tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por esta causa vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andei como filhos da luz, pois o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, hoje a imagem de um crente está muito diferente, irmãos. Deus nos chama, nos dá um chamado para sermos sal desta terra, luz deste mundo. Deus nos chama, nos tira da onde nós estávamos para nos transformar e sermos a imagem de Cristo aqui nesta terra. O propósito de um crente é esse. Ele está ali na cachaça, nas drogas, na prostituição. O Espírito Santo toca o coração, traz o arrependimento, e esse arrependimento nos faz vermos que somos pecadores e nos lançamos ao pé de Cristo. E este lançar, há uma transformação que muda o homem pecador para o homem salvo em Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus. E esta salvação, irmãos, nos traz uma transformação. Não somos mais as mesmas pessoas, irmãos. Andamos neste mundo, trabalhamos, fazemos os nossos afazeres, mas a consciência foi transformada. Não pensamos, não adoramos mais aquilo que antes adorávamos. Antes gostávamos, amávamos. Não. Agora, com a consciência de Cristo transformada, temos uma mente segundo o Senhor Jesus Cristo, completamente diferente. Uma largata inicia a sua vida rastejando. Ela rasteja, ela não consegue fazer mais nada que não seja rastejar. Chega um certo tempo que ela é envolvida pelo casulo, e este período que ela fica ali dentro, quando ela sai completamente diferente, irmãos. Ela não consegue mais rastejar. Agora ela voa. Glória a Deus. Mudou, irmãos. Não é mais a mesma coisa. Foi transformada. Ela não tem mais como rastejar, porque agora ela bate as asas, e sai voando. Teve uma mudança. Isso nos traz como um exemplo de um pecador como se depara com o Senhor Jesus Cristo. Não tem mais como ele ser a mesma pessoa. Não tem mais como, porque este encontro com Cristo traz uma transformação sobrenatural que nós não entendemos, que é algo do céu, e essa transformação muda a vida completamente da pessoa. Onde aquele que gostava, amava de mentir, não consegue mais fazer isso.
A vontade pode até vir, mas ele não consegue deixar passar por sua boca a mentira. Ele gostava ali antigamente de roubar, passar a mão nas coisas das pessoas, mas hoje ele pode até sentir a falta, mas ele não consegue mais fazer aquilo. Glória a Deus. Porque este homem, esta mulher foi transformada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta pessoa nasceu de novo, irmãos, vive uma nova vida, e agora esta vida inclinada para as coisas de Deus. Não é mais daqui da terra, irmãos. Não é mais. Hoje, irmãos, devido não tendo mais a pregação do Evangelho, as pessoas não estão tendo essa transformação. Eles sentem um arrepio, sentem um calafrio, sentem lá um sentimento, aceitei Jesus, é o Espírito Santo. E ali, irmãos, tem algo que não tem um encontro com Cristo e diz que aceitou a Jesus. Então, por isso que nós vemos pessoas fazendo o que está fazendo hoje aí. Porque essas pessoas não foram transformadas, elas ainda estão rastejando e não sabem. Elas não sabem que estão rastejando, mas elas estão rastejando. Elas não ganharam asas e saíram voando, não. Elas continuam rastejando, porque não entraram no casulo. O processo do casulo não tiveram. Então, como essas pessoas vão ter uma transformação? Não tem como. Não teve encontro com Cristo. Não teve um confronto, a qual esse confronto quebra as suas defesas e você cai de joelho e diz: eu estou errado, Senhor, me perdoe. Não tiveram. E não tendo essa transformação, eles não vão produzir Jesus Cristo, irmãos. Por isso nós vemos vários escândalos aí, de supostos homens de Deus. Não tiveram encontro com Cristo, não tem como eles serem uma semelhança de Cristo nesta terra, porque não conheceram a Cristo. Mas para aquele, irmãos, que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, aquele que se deparou com o próprio Deus e houve essa transformação, ele entrou no casulo, foi ali mudando, saiu outra coisa completamente diferente. Ele agora é um novo homem, é uma nova mulher. Glória a Deus. Transformado pela ação do Espírito Santo, irmão. Ninguém pode dar isso a ninguém, irmãos. Não tem como. A gente pode orar, pode pedir a Deus, para que Deus possa dar. Mas isso é um dom de Deus, exclusivamente de Deus. Ninguém, nenhuma religião, nada pode dar isso. Uma transformação de dentro para fora. Não consegue. Não vai, porque é algo vindo do céu, irmãos. O próprio Deus que dá. E esta pessoa que teve esse privilégio de ter um encontro com Deus, Paulo aqui fala aos Efésios o que nós agora em Cristo devemos fazer, como deve ser a nossa vida, como eu devo me comportar diante este mundo a qual nós vivemos hoje. Paulo aqui fala um tempo completamente diferente do tempo que nós vivemos, mas Paulo já tinha alguns laços das coisas que já estavam se levantando, já estavam se manifestando para chegar até este momento a qual nós vivemos hoje. Então Paulo vem ensinar aos Efésios. Olha o que Paulo vem dizer, irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 1: sede, pois, seguidores de Deus, como filhos amados. Como eu posso ser um seguidor de Cristo se eu não conheci Jesus Cristo? Não tem como, irmãos. Não tem como eu me esforçar, produzir algo que eu não consigo produzir. Mas Paulo nos chama a ser seguidores de Deus. O que é ser um seguidor de Deus? Como eu posso manifestar isso? Pessoa que emula. O que é emular? Imita. Pessoa que imita o caráter, o ensinamento e o exemplo de Jesus Cristo, buscando viver conforme a vontade de Deus. Olha o que Paulo quer nos dizer: seja seguidores de Deus. Pessoa que imita. Imita o quê? O caráter de Deus. Porque os ensinamentos, o exemplo de Jesus Cristo, buscando viver uma vida de acordo à vontade divina, é completamente diferente daqui da terra, irmãos.
tem nada que possa se comparar com isso. Algo que você ganhou, dado por Deus, e agora, irmãos, isso exala de você. O caráter de Deus exala. Não é uma coisa forçada, eu tenho que fazer. Não, irmãos, é algo que exala de você. Sai de você. Você nem sente, mas as pessoas veem isso em você. Os ensinamentos do Senhor. O que é o ensinamento? A palavra de Deus. Eu tenho que ter prazer nesta palavra, mas não é algo forçado, não. Eu sinto prazer nela. Quando eu leio, eu choro. Isso toca o meu coração. Eu sinto alegria quando eu paro para deparar-me com a palavra. Isso é seu? Não, é dado por Deus, irmãos. Esse amor, essa dedicação, essa alegria é dada por Deus. E um exemplo de Jesus Cristo aqui nesta terra. Isso quer dizer seguidor de Deus. Imitar Jesus Cristo, irmãos. Tudo que você fizer é baseado em Cristo. Não é mais a sua vontade, não é mais o que eu acho. Não, o que é que o meu Senhor acha? Será que o Senhor fazia o que nessa decisão aqui? Qual a decisão que tomaria? Então, a palavra me inclina a isso, não tenho que seguir isso aqui. Porque eu amo o Senhor Jesus Cristo. Eu amo. É algo que eu não sei nem explicar, mas isso brota de meu coração. É algo que Deus deu, irmãos. Refletir o caráter de Deus, o amor, a santidade, o perdão, a misericórdia, isso tudo tem que sair do crente, irmãos. Não é que eu vou fazer assim, não, isso exala de você. Por que exala de você? Porque o Espírito Santo repousa sobre você. O Espírito Santo está sobre você e ele faz você ter amor, ter santidade, misericórdia, dar o perdão. Isso é espontâneo, porque ele habita em mim. O próprio Deus habita em mim. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Deus habita em nós. A irmã falou aqui que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Não. Mas Deus habita no ser humano, a qual entregou a sua vida para Ele, a qual um dia deixou tudo para trás para viver para Cristo. Este Deus habita. Este é casa de Deus. O Senhor está aqui? Está, porque as casas de Deus estão reunidas. Irmãos. Aí a presença dele está neste lugar, porque as casas estão tudo juntas aqui. Deus habita no crente. Então, Deus habitando no crente, irmãos, eu tenho a característica de Cristo em minha vida. Eu exalo isso sai de mim. Refletir o caráter de Deus, o amor, a santidade, o perdão, a misericórdia. Essa imitação é possível, porque o Espírito Santo habita em nós. Eu acabei de falar. Por que eu consigo amar? Por que eu consigo ser santo? Ser santo não é melhor do que ninguém, não, irmãos. É se separar das imundícies deste mundo. Não querer imitar o mundo. Isso é ser santo. Santo não é ser melhor do que ninguém. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Mas aqui, porque o amor de Deus que eu tenho no meu coração, eu saio da imundície do mundo. Eu não faço a vontade da minha carne. Isso é se santificar. Eu consigo perdoar quando eu sou machucado. Eu consigo exercer misericórdia, porque o Espírito Santo habita em nós. Olha o que Efésios 1:13 fala. Em quem também vos confiastes, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo para a promessa. O Espírito Santo dá promessa. Por que aqui diz
diz, eu ouvi a palavra, eu criei na palavra, eu tive um encontro com Cristo e agora, Cristo selou-me com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá promessa. Glória a Deus. Então, eu tenho como produzir Cristo. Eu tenho como, irmãos, ter as características de Deus na minha vida, porque eu estou selado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que somos templos de Deus e deixamos a carne a fluir, irmãos. Deixamos a carne falar mais alto, e quando você deixa a carne falar mais alto, o Espírito Santo fala mais baixo, irmãos. E muitas vezes não é auditivo no seu ouvido, porque a sua carne está ativada. E perdemos a percepção do falar do Espírito Santo, da voz do Espírito Santo. E Paulo também diz, irmãos, como filhos amados. O que Paulo quer nos dizer? Como filhos amados. O termo indica intimidade, identidade e relacionamento com Deus. Um filho tem intimidade com seu pai, com sua mãe, tem um relacionamento, tem estar ali junto, estar perto, tem um contato. Não é uma pessoa distante que ninguém sabe que é, não. Tem uma intimidade, tem identidade, tem relacionamento com o pai. Nós que estamos selados com o Espírito de Deus para a promessa, somos filhos de Deus. Por quê? Porque cremos em Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, somos dele e Ele é nosso. Aleluia. E o sangue dele, irmãos, nos faz ser filhos de Deus. Todo o planeta desta terra é criação de Deus. Tudo foi criado pelo amor de Deus. Mas, irmãos, devido ao pecado, nós perdemos a intimidade com Deus. O homem hoje não tem mais intimidade como Adão e Eva tinham ali no Éden. Quando Deus descia na tardezinha, Deus descia para conversar com Adão e Eva ali. Mas devido ao pecado ao cometeram, perdeu essa intimidade. Por isso que nós sofremos, irmãos. Por isso que você vê essa maldade neste mundo, pessoas que não têm mais amor. É o pecado, é o resultado da queda do homem. Nós pecamos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não temos mais comunhão, mas Deus, que é imenso em misericórdia, nos deu a possibilidade de voltar a ter comunhão com Ele. Quem é esta possibilidade? Jesus Cristo é claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a única possibilidade que a humanidade tem hoje, agora, é Jesus Cristo. Então quando, irmãos, temos Jesus Cristo, nós temos intimidade com Deus, temos identidade com Ele, temos relacionamento, porque Jesus Cristo nos dá este privilégio. Jesus Cristo nos dá esse privilégio de ter um encontro com Deus. Porque hoje você pode entrar no seu quarto, fechar sua porta, dobrar seu joelho e orar a Deus e Deus ouvir. Você acha que é mérito seu? Não, irmão, não temos méritos para isso. Mas Jesus Cristo te deu este mérito. Ele te deu este mérito, te deu a ligação com o Pai novamente. Ele nos deu. O cristão vive de modo santo, não para ganhar filiação, mas porque já pertence à família de Deus. Então o crente conheceu Cristo, não tem como, irmãos, ele andar no erro. Ele pode até tropeçar, mas ficar caído não fica, porque ele faz parte da família de Deus. Ele não é uma pessoa desconhecida, é uma pessoa que foi fora da família, que entrou ali. Não, o crente faz parte. E sendo parte de Deus, eu tenho intimidade com Ele, eu tenho relacionamento, eu tenho identidade. E Ele não deixa o seu filho caído, irmãos. Verdade, Deus. Não tem como. Deus não deixa, Deus avisa, Deus fala. Deus não nos deixa enganados. Louvado seja o teu nome. Então Paulo nos chama para dizer, sedes, pois, seguidores de Deus, como filhos amados.
amados, o versículo 2, irmãos, ó. E andei em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O que é que Paulo quer dizer aqui? Andar em amor. Como é que eu vou fazer isso? Significa adotar um estilo de vida contínuo, baseado no amor sacrificial. Que amor é esse? Amor ágape. É o amor que dá sem querer receber. Imitando o exemplo de Cristo, que se entregou por nós. E como é que eu faço isso, irmãos? Amar, amor que dá e não quer buscar recompensa, e não quer buscar apenas receber. É um amor, irmãos, que a gente dá sem querer nada em troca, irmãos. É algo que eu me dedico com você sem querer nada em troca. Eu não olho para a pessoa, eu vou precisar de fulano, porque fulano lá na frente vai me ajudar. Isso não é amor, irmãos. Isso não é amor. Isso, o amor ágape é quando você vê a necessidade do irmão, você ajuda sem querer nada. Foi o amor que Cristo teve por nós. Ele entregou a vida dele na cruz e não nos pediu nada. Ele não quis nada, irmãos. Ele deu por amor a você. Ele te pede, ele te exige alguma coisa? Não. Ele entregou a vida dele para aqueles que creem. Então é esse amor que nós devemos manifestar. Agora, aqui embaixo, no finalzinho do 2, no versículo 2: oferta e sacrifício em cheiro suave. A vida cristã, guiada pelo amor sacrificial, imitando Jesus, agradando a Deus, em conduta, palavras e atitude. Como é que eu vou entregar essa oferta de sacrifício e cheiro suave a Deus? Eu conheci Jesus Cristo, Ele me deu uma nova vida, e essa nova vida agora, irmãos, eu tenho que manifestar em conduta. A minha vida mudou, é completamente diferente. Eu não tenho mais aquela vida de antigamente. A minha conduta agora é baseada em Cristo, em Sua palavra. As minhas palavras são palavras que agradam a Deus, que exaltam a Deus. E as minhas atitudes, quando o dia mal chega, o que é que você faz? Você se desespera, sai como um louco? Não, você vai dobrar o seu joelho e clamar pelo seu Senhor. Então, a vida do crente agora, irmãos, é um sacrifício, uma oferta de sacrifício em cheiro suave a Deus. Aleluia. Então, para que eu possa emitir esse cheiro suave a Deus, eu tenho que morrer e Cristo ser formado em mim. Glória a Jesus. Porque todas as atitudes que eu for tomar agora agrada a Deus. Sobe para o céu como um cheiro suave a Deus. Não é mais como antigamente, que eu fico louco, brigo, discuto, acabo com tudo. Não. As minhas atitudes agora é para o agrado de Deus. Deus se agrada com o que eu faço. Então eu estou oferecendo um sacrifício, porque eu estou matando a minha carne. Antes eu brigava, mas hoje não. Hoje eu não brigo, não. Hoje eu vou orar. Hoje eu vou interceder por sua vida, porque eu sei que você não gosta de mim, mas eu oro por você. Glória a Deus. Eu estou sacrificando, esse sacrifício está subindo a Deus como cheiro suave. O versículo 3 agora, irmãos, mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Aqui, irmãos, fornicação. Irmãos, é um ato que desagrada a Deus. O mundo diz que não, é normal, é aceitável ao mundo, mas para Deus é algo que Deus não aceita, irmãos. E para que a gente possa manifestar Jesus Cristo, nós temos que fugir dessas coisas. O que é fornicação? Relação sexual entre pessoas que não são casadas ou não possuem um relacionamento estável.
Isso desagrada a Deus, irmãos. Deus tem uma ética, Ele não sai disso. Deus não é como nós, fazemos uma coisa, achamos uma coisa, depois é outra completamente diferente. Não, Deus não muda, irmãos. O mesmo Deus que se manifestou lá a Moisés é o Deus de hoje. Ele não muda. Então Ele tem a sua ética. E ele não aceita um relacionamento entre pessoas que não são casadas. Ele não aceita. O mundo hoje, para isso, se for falar isso diante de pessoas, é a maior confusão, a maior briga. Mas nós devemos entender que devemos agradar a Deus em primeiro lugar, não é o mundo. Paulo disse: se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Deus. Então, nós devemos olhar para cima. E também ele diz, impurezas. O que é impurezas? É estado de contaminação, tanto ritual quanto moral, que separa o indivíduo de Deus. Esse ritual, naquele tempo de Moisés, naquele tempo dos patriarcas, era toque em cadáveres. Isso, o servo de Deus não podia fazer isso. Era certas doenças ou fluidos corporais. Isso era algo impuro diante de Deus. Se tivesse feito isso, você não poderia entrar no templo, você não poderia chegar diante de um sacerdote, você era separado. Mas para nós hoje, que vivemos num tempo do Novo Testamento, uma nova aliança, impureza moral. E o que é essa impureza moral? Pensamentos malignos, maus pensamentos, imoralidade sexual, adultério, roubo, homicídio, cobiça, maldade, calúnia, inveja, arrogância. Tudo isso é impureza moral, e isso desagrada a Deus. Isso nos faz se afastarmos de Deus, irmãos. Deus se afasta de nós quando deixamos esse sentimento fluir em nossa vida, irmãos. O crente não pode mais deixar isso acontecer. Pensamentos maldosos, imoralidade sexual, adultério, roubo, homicídio, cobiça, maldade, calúnia, inveja. O crente não pode manifestar inveja, porque isto é um fruto da carne, e nós sabemos que a carne não agrada a Deus. Não tem como, irmãos. Nós temos que ser homens e mulheres espirituais, que estas coisas não dominam mais. Não dá mais em minha vida, porque agora a minha vida é para Deus. Eu não posso ser mais arrogante. Eu não posso ter inveja, a maldade, a cobiça não pode dominar minha vida, porque agora eu sou de Cristo. Jesus, e aqui a impureza que é realmente perigosa é a impureza do coração, porque esse sentimento tudo procede daqui, irmãos, do coração, é daqui que é produzido e sai. Jesus diz: em tudo guarda o teu coração, porque é onde procede todos os sentimentos. E se nós não abrir os nossos olhos, isso vai produzir, irmãos. Porque ainda estamos neste tabernáculo, estamos neste corpo, estamos presos ainda, não fomos libertos ainda não, irmãos. Então, se você permitir, esses sentimentos vão fluir e vamos desagradar a Deus. E no versículo 3 ainda, irmão, avareza. O que é a avareza? O que é avareza? Amor excessivo e idolátrico ao dinheiro. Quantas pessoas estão assim, irmãos? Amando os seus bens, amando o seu dinheiro, amor excessivo e idolátrico ao dinheiro e a bens materiais. A avareza o avarento adora o dinheiro, torna-se seu Deus. Isso não pode estar mais na nossa vida. Antigamente éramos assim, amávamos o dinheiro, mas hoje que conhecemos a Deus, vamos trabalhar com dinheiro sim, mas Ele não é mais o nosso dono. Temos um dono, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso dono. Glória a Deus. Apesar disso, vamos ter dinheiro, vamos ter economia, mas isso não domina mais a sua vida. Eu não posso ser mais avarento.
E aí Paulo diz, nem ainda se nomeie entre vós estas coisas. Que coisas são? Impureza, fornicação, impureza, avareza. Paulo diz, nem nomeie. O que é nem nomear? Não escolha, não pegue, não queira. Olha só, nem nomeie entre vós estas coisas, como convém os santos. Paulo diz, vocês são santos, nem no meio de vocês queira, nem pense nessas coisas, porque vós sois santos. Glória a Deus. O versículo 4, irmãos, nem imundícias. O que é imundícias? Imundícias, falas obscenas, palavras ou gestos considerados ofensos ou vulgares. O crente não pode produzir isso, irmãos. Palavras vergonhosas e comportamentos lascívios. O que é lascívios? Comportamento caracterizado por sensualidade desenfreada, luxúria, excessiva libertinagem e falta de autocontrole, que não condiz com a santidade cristã. Então, imundícia não pode passar mais em minha vida. Palavras e gestos obscenos ou vulgares. Quantos crentes emprestam a sua boca para isso? Falar coisas vulgares, obscenas. Paulo diz, não. Outra coisa, conversas tolas. O que é isso? Conversas tolas. Discursos insensatos. Firolas. O que é firolas? Eu fiquei estudando ontem. Firolos. O que é isso, firolos? Palavras superficiais, fúteis, sem seriedade, pouca importância. Isso não pode, irmãos, mas está na boca do crente. Não pode, sua boca agora é para louvar a Deus, para engrandecer o seu santo nome. Então, conversas tolas não habitam na vida do crente. Continuando, irmãos, chocarrices. O que é isso, chocarrices? Significa gracejos, coisas engraçadas, zombarias, piadas indecentes ou conversas escarnecedoras que desonra a Deus. Será que você já não viu isso de um crente? Será? Eu não vi um crente fazendo chocarrices, palavras engraçadas, leva as coisas de Deus com graça, zomba das coisas de Deus, faz piada das coisas de Deus. Isso não pode habitar no crente mais, irmãos. Isso é fruto da carne, que não convém, mas antes ação de graça. Olha o que tem que sair de sua boca: ação de graça, ser agradecido por Deus, agradecer em tudo que Deus faz em sua vida. É isso que tem que sair de nossa boca, irmãos. Agradecer, ser grato por Deus te dar uma nova vida, uma vida agora com abundância, irmãos. Por quê, irmãos? Por que eu falo vida com abundância? Porque nós caminhamos para a eternidade, irmãos. Nossa vida não acaba não, irmãos. Este corpo vai ali para o cemitério, vai para 7 palmos de terra, vai apodrecer, vai virar pó, mas a minha alma vai para Deus. Glória! A alma daquele que serve ao Senhor, que entregou a vida dele ao Senhor, vai para as mãos de Deus, e vivemos para a eternidade, irmãos. E eu, sabendo disso, eu tenho que ser grato a Deus. Minha boca tem que sair louvor, agradecimento, ser grato pelo amor que Deus me deu, a nova vida transformada em Cristo Jesus, a ação de graça. O versículo 5, irmãos, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso. O que é devasso, irmãos? É aquele que se associa à prostituição e comportamentos sexuais desenfreados, que não tem controle, ele não se contém. Não, ele quer mais. Isso é uma pessoa devassa. Paulo diz, porque sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoas impuras são pessoas que tudo
tudo que contamina a pessoa, inveja, arrogância, pessoas que deixam fluir os anseios da carne, pessoas impuras, ou homens avarentos o quê? Amor, dinheiro, o qual a idolatria tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, todas essas pessoas que eu nomeei aqui, irmãos, Paulo é bem claro, ele diz que essas pessoas não têm herança no reino vindouro, não tem parte com Deus e nem com o Senhor Jesus Cristo. E hoje, olhamos, irmãos, para este mundo da forma que está, irmãos. Quantas pessoas estão longe de Deus, achando que tem Deus, praticam estas coisas, fluem da vida dele, essas coisas, eles têm prazeres nestas coisas e acham que estão com Deus. Paulo é bem claro, eles não terão parte na herança, eles não entrarão no reino de Deus, eles não têm parte com Cristo nem com Deus. Agora, eu sendo crente, eu tenho que me deixar levar por isso, irmãos? Eu sabendo que essas coisas Deus não aceita, Deus não convém a um santo, não convém a um servo de Deus. Eu não posso mais manifestar isso, irmãos. Isso tem que ser retirado de minha vida o mais rápido possível, para que se eu quero a graça de Deus sobre minha vida, eu tenho que retirar essas coisas, irmãos, não fazer mais parte com isso. O versículo 6, irmãos, ninguém vos engane com palavras vãs. O que é essas palavras vãs? São palavras inúteis, vazias, sem propósito, sem conteúdo, ou que não edifica. E muito crente está caindo nessas coisas, irmãos, em palavras inúteis, palavras vazias, sem propósito nenhum, sem conteúdo, que não edifica. Paulo é bem claro, irmãos, ninguém vos engane com palavras vãs. O crente, irmãos, eu falo direto aqui, o crente tem que andar baseado na palavra de Deus. Aleluia. Não é em qualquer palavra não, irmãos. Hoje está um negócio muito estranho, irmãos. Todo mundo aí é pastor, todo mundo é bispo, é apóstolo, é isso, aquilo, o outro, irmãos. E cuidado com isso, porque Paulo diz, porque por esta causa vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus se ira, Deus fica irado com essas pessoas que andam nestas coisas, coisas vazias, palavras sem propósito, e são deixadas ser induzidas por isso. A ira de Deus está sobre eles. E quantas pessoas caem em mentira, irmãos, caem em enganos, irmãos. Entra aí no Instagram que você vê quantos profetas. Bote um pix da sua idade. Bote aí um pix da sua idade que Deus vai revelar agora. Palavras vãs, palavras vazias, sem propósito. O que é que Deus vai fazer se eu botar um pix da minha idade na conta do cara? Deus vai fazer o quê? E as pessoas caem como loucas, irmãos. Como loucas, irmãos. Versículo 7, irmãos, portanto, não sejam participantes com eles. Olha o que Paulo diz, irmãos. O que o crente tem que fazer. O crente não pode participar destas coisas. O que é participantes? Aquele que compartilha ativamente da comunhão. Aquele que olha e faz parte daquilo, que deseja aquilo, que quer aquilo. Paulo disse, portanto, nem participe disso, não quero nem proximidade com essas coisas. Paulo disse, não tenha nem amizade, não, você sai disso, não queira laços com isso. É por isso que muitos crentes estão caindo, irmãos, porque eles estão sendo participantes destas coisas, falsos profetas, falsos homens de Deus. As pessoas são participantes.
E essas pessoas não ficam de pé, irmãos. Qualquer momento eles podem cair, porque não tem edificação. Os pés deles estão em um lugar escorregadio, não estão na rocha firme, não, mas os pés estão, a qualquer momento escorrega, porque são coisas que não têm conteúdo, não edificam, são vazias. O versículo 8, irmãos: porque no outro tempo, éramos trevas. Irmãos, todos nós éramos trevas. As trevas andavam conosco, as trevas nos invadiam, nosso coração era treva. Estávamos na escuridão da nossa ignorância. Quem é que amava Deus? Quem queria saber de Deus? Estávamos na ignorância da nossa carne, elas nos dominavam, então andávamos num tempo de trevas. Mas Paulo agora abre os nossos olhos, mas agora sois luz no Senhor. Glória a Deus. Olha o que você é agora. Você é luz. Como você vai querer voltar para as trevas, irmãos? Você é luz. O Senhor te fez ser luz. O que é treva? O que é ser treva? É escuridão física, representa o oposto de Deus. Deus não está nisso. Deus não está nas trevas. Deus não tem comunhão com trevas. Ali em Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas Deus diz: haja luz. Glória a Deus. E a luz se fez. A luz se fez em nossa vida. Quando o nosso coração estava cheio de trevas, inundado, Deus falou: haja luz. Glória a Deus. E a luz se fez, mas agora sois luz no Senhor. O que é luz? Presença, santidade e revelação de Deus. Olha o que aconteceu na sua vida. Deus se revelou a você. Deus Santo chegou a você. A presença dele lhe envolveu. A presença dele lhe envolveu agora. Você está na luz. E o que Paulo diz mais aqui, irmãos? Mas agora sou luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai agora como filhos da luz. Irmãos, eu tenho que estar conectado no bocal ali, Onde é que você vê uma luz aí acender sem estar conectado no bocal? Não tem como, irmãos. Você não bota em qualquer lugar e não acende, só vai acender quando encaixar no bocal, rodou, encaixou, pronto, acendeu. O que é o nosso bocal, irmãos? Onde é que nós devemos estar enroscados? Em Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é luz. Aleluia, Jesus. Não há trevas nele. Não existe trevas nele. Se você está enroscado em Cristo, você vai acender. Você vai brilhar. Para onde quer que você vá, você vai brilhar. Não adianta. Pode se levantar um, levantar outro. O demônio pode vir. Você vai brilhar. Não adianta. Porque eu estou conectado ali no bocal. Ali, ninguém me tira. Não sai para nada. Então, eu vou brilhar, eu vou estar aceso. Então Paulo diz, irmãos, andai como filhos da luz. Eu tenho que ser filhos da luz. E o que é que o filho da luz produz? O que é que o filho da luz faz? O versículo 9, pois o fruto do Espírito está em toda bondade. A luz produzindo bondade. Pois o fruto do Espírito está em toda bondade. O que é bondade, irmãos? Um fruto do Espírito Santo. A bondade é o fruto do Espírito Santo, que reflete o caráter de Deus. Que caráter é esse? Amor, generosidade, benevolência. O que é benevolência? Inclinação para fazer o bem, para com o próximo, sem esperar retribuição. A bondade é isso. Eu faço algo bom para uma pessoa sem querer nada em troca. Não, porque isso flui de mim.
Porque a luz está conectada no local, irmãos, ó, está produzindo luz, bondade. Aleluia, Jesus. E a justiça, no versículo 9 ainda, e a justiça, o que é a justiça? Refere-se à retidão de conduta e à integridade em todas as ações, tanto para com Deus quanto para com o próximo. Eu sou justo, porque a justiça de Deus reflete em mim, irmãos. Eu produzo a justiça e a verdade. Evidência prática de uma vida transformada por Cristo, que passou das trevas para a luz. Eu produzo verdade, irmãos. Eu produzo Cristo na minha vida. Eu saí das trevas, agora eu sou luz. Eu lanço as luzes, lanço Glória a Deus. o caminho não esqueci o nome. Eu lanço os raios de luzes. Isso flui de mim. E o que é isso? É evidência prática de uma vida transformada por Cristo. Isso é evidente em mim, irmãos. Eu brilho a luz de Cristo em mim. E o versículo 10, irmãos, para terminar. Aleluia. Aprovando o que é aceitável ao Senhor. Olha o que o crente tem que aprovar, o que é aceitável ao Senhor. O que é que significa isso? Significa examinar se as ações diárias refletem a bondade, a justiça e a verdade, abandonando práticas da escuridão como pecado, para brilhar como luz, como filho da luz. O que é que aprovar, o que é aceitável a Deus? Eu estar sempre me examinando, irmão, sempre olhando para mim mesmo, vendo se eu estou produzindo a luz de Cristo, fugindo daquilo que desagrada a Deus e fazendo o que é bom diante a Deus, brilhando como filhos da luz. É isso, irmãos, que é ser um crente, irmãos. Hoje a imagem do crente está muito aí, deturpada, modificada, de qualquer jeito, faça o que você quiser. Não, irmãos, a palavra de Deus tem uma conduta, e Deus não sai dessa conduta não, irmãos, para nada. Muitos que estão aí vivendo como quer, estão longe de Deus, e não sabem. Mas se você quer viver para Deus, ter uma vida diante de Deus Santo, nós temos que nos conduzir de acordo a Ele. Glória a Deus. Devemos, ser como Ele, andar como Ele andou. Glória a Deus. É isso que é ser um cristão, irmãos. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Louvado seja Ele transformando a cada dia, irmãos. A cada dia você pode ser edificado pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus.